Boa noite, boa noite. Então vamos começar mais uma aula live no dia de hoje. Sejam bem-vindos quem vai estar chegando na live. Então hoje a gente vai estar trabalhando um tema a pedido no meu direct, que as pessoas me seguem pedir para mim estar falando, para a gente estar conversando sobre as escolhas certas dos alimentos, né? São pontos primordiais para que a gente possa estar conhecendo o que a gente precisa realmente para o nosso corpo ter mais energia, mais disposição, ter qualidade de vida, né? Ou seja, a gente viver melhor. Como a Organização Mundial de Saúde coloca, 70% dos problemas de saúde nosso está relacionado diretamente ao meu estilo de alimentação. Então está na nossa mão. Só que para a gente poder ter essa qualidade de vida que tanta gente busca, a gente precisa conhecer quais são realmente esses alimentos, saber fazer as escolhas corretas desses alimentos. Então, para a gente poder começar a falar sobre essa parte, é importantíssimo nós conhecermos o que a gente tem hoje realmente sobre os alimentos. Quem está chegando na live, fala assim para mim se está saindo bem o som aí da live, se está conseguindo ver bem a imagem, para a gente dar início à nossa aula live de hoje. É interessantíssimo se você pegasse um caderno, uma caneta, para você poder anotar as dicas que a gente vai dar na live de hoje para vocês, na live aula. Porque o conhecimento, ele se torna conhecimento quando você coloca ele com ação e coloca em prática. Daí sim, realmente, ele se transforma num conhecimento, tá bom? Então, nós vamos estar falando hoje sobre escolha certa dos alimentos. Então, para a gente ter essa escolha certa dos alimentos, a gente precisa entender realmente o que é alimento, o que é um produto industrializado. São coisas diferentes. Alimento é aquilo que realmente tem as vitaminas, os minerais, os macros e micronutrientes que nós precisamos. E um alimento industrializado é outra coisa, que tem as embalagens, são alimentos industrializados, que nem sempre, que ótimo então, Maria Alva. Tá tudo ok? Então vamos continuar ali, tá? Então a gente tem que ter essa clareza primeiro. Sem ter a clareza, a gente não consegue estar entendendo realmente o que a gente precisa. Eu até trouxe hoje para vocês 3 livros aqui que, quando eu li esses 3 livros, daí começou a clarear mais na minha mente. Então, o primeiro livro que eu estou trazendo para vocês aqui, ó, é os 10% humano. Então, esse livro, ele vai leva a gente a entender que nós somos bactérias e nós vivemos no orgânico. A gente precisa das vitaminas, dos minerais, para que realmente o nosso corpo seja construído. Então, é o que a gente realmente come. O outro livro que levou bem clareza para mim foi A Dieta de Los Angeles, que fala sobre o poder que se tem as proteínas. As proteínas são fundamentais na nossa alimentação. Dr. David Heber. E depois, o Dr. Nathaniel Vioniski também, que vem ser a alimentação, para a gente poder entender mais sobre esse processo da alimentação. Então, esses 3 livros, para a gente que vai aprender essa parte sobre escolhas certas da alimentação, eles são fundamentais. Porque, primeiro, a gente precisa ter o conhecimento. Eu falo assim que nossa mente ela é escolhida por 4 engrenagens, né? E essas 4 engrenagens a gente precisa aprender a diferenciar. Porque, primeiro, a gente tem que ter o conhecimento, né? O pensamento. Esse pensamento leva você a ter um sentimento. Esse sentimento te leva a fazer uma ação. E, como consequência, você vai ter um resultado. Então, quando a gente fala de escolha de alimentos, nós precisamos entender também por que existe isso. Mas quando que surgiu essa mudança que se tem de alimentação? Então, quando eu falo de alimento, é um alimento que realmente entra no nosso corpo, que faz o nosso corpo ter vida. Que são aquilo que vem da natureza, aquilo que foi dado por Deus pra gente. Porque o nosso corpo, ele é totalmente orgânico. Olha um exemplo, se eu pegar o meu corpo, colocar ele atrás da porta, morri. Vou ficar atrás da porta uma semana. Eu vou derreter, eu vou apodrecer. Isso acontece com a gente, porque nós somos matéria orgânica. A gente é colocado na terra, a gente derrete. Então, isso é orgânico. Então, isso mostra que realmente nós precisamos daquilo que vem da natureza. É o que a natureza traz pra gente. Então, seja bem-vinda, Gabriela. Gabriela, pega um caderninho lá para você poder anotar as dicas que a gente vai dar para vocês aqui hoje. Então, a escolha certa dos alimentos. Porque assim, as pessoas que têm a faixa etária hoje de 35 anos abaixo, eles conhecem outro tipo de alimentos.
Acima dos 40 anos, a alimentação já é um pouco diferenciada. Por quê? Na década de 80, houve uma transição de mudança da alimentação. Então, até a década de 80, não tinha tanto processo industrial como tem hoje. Então, o alimento realmente era aquele alimento que vinha da lavoura, ia para a cidade, você comia o alimento real, sem ser um alimento transformado, industrializado. E hoje não. Hoje a gente vai no supermercado, é tudo industrializado. E aquela industrialização que existe lá fora, realmente não é uma comida de verdade que nós precisamos. Então, existe a diferença. Então, quando eu começo a falar em escolha de alimento, nós não temos condição de não falar dos macros e micronutrientes. Seja bem-vinda, Suzana, seja bem-vinda também a Gabriela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Então, quando eu falo de escolha de alimento, vamos primeiramente conhecer o que são os alimentos, tá? Porque existe uma diferença entre comer e se alimentar. Comer é ter aqueles alimentos que realmente o nosso corpo precisa, os nutrientes que o nosso corpo precisa. Se alimentar, a pessoa vai ali, pega qualquer alimento e come. E não é bem assim. Então, a gente precisa nutrir o nosso corpo. Porque muitas vezes você está comendo alimento, porém aquele alimento não tem o que precisa de nutrientes. Então, eu vou falar para vocês o grupo de alimentos primeiro, depois a gente vai selecionar esses grupos de alimentos, tá? Então, quando eu falo em grupos de alimentos, eu falo no grupo dos macronutrientes, micronutrientes. O que são os macros primeiro? Macro é algo grande, é algo que precisa de moléculas grandes. Quando eu falo em macro, eu estou falando de carboidratos, estou falando de proteínas, lipídios, sabe, que são os óleos essenciais. Porque na nossa célula, esse corpo humano aqui, ele é feito de vitaminas, minerais, óleos essenciais, proteínas, carboidratos. É isso que é feito esse corpo humano. Então, nós precisamos ingerir isso daí. Só que primeiro a gente tem que entender o que é isso, né? Primeiramente. Então, quando eu falo de carboidrato, eu vou falar do quê? Dos legumes, das verduras, das frutas, das raízes, dos tubérculos, né? Isso são carboidratos. Daí existe dois tipos de carboidrato. Tem o carboidrato complexo e o carboidrato simples. Carboidrato complexo são aqueles que têm as fibras na sua composição. Um exemplo, uma fruta é um carboidrato complexo. Um legumes, por exemplo, ali a abobrinha, o chuchu, o cará, a cenoura, são carboidratos complexos. Depois eu vou ter também os legumes e as verduras. Entra no processo dos carboidratos também, porém mais fibroso as verduras, mas são carboidrato. Para que a gente come carboidrato? Para a gente ter energia. Só que nós precisamos de uma certa quantidade adequada de carboidrato. Porque a gente não pode ter excesso no nosso organismo também, que senão vai armazenar em formato de gordura. Então, a gente tem que saber fazer as boas escolhas. E existe hoje no mercado, em abundância, eu falo assim que é a carbolândia em si, né? As pessoas comem muito carboidrato. E esse carboidrato é um carboidrato refinado. Então, é o carboidrato refinado que gera hoje esses problemas de saúde que está tanto avançado. Por quê? Já fala o nome, ó, refinado. Então, refinado, ele tem alto índice glicêmico. Então, rapidamente, isso gera energia na gente, porém, ele leva pico de glicose. Quando faz isso no nosso corpo ele causa muita inflamação e também aumenta o processo de aumento de gordura corporal. Porque hoje as pessoas vão na rua, por exemplo, comem tudo que é derivado de farinha. Então, a farinha vira pão, vira bolacha, vira macarrão, vira todos os produtos que você rasga no mercado, são feitos de farinhas. Depois vem o açúcar para acompanhar, que é outro refinado. Depois vem o sal da vida também, né? Em vez de ser um sal grosso que você bate no liquidificador, você acaba pegando os refinados. E quanto mais refinado ele for, mais prejudicial à saúde ele é, por causa do índice glicêmico dele e o processo de aceleramento da glicose do corpo. E também são conhecidos como alimentos inflamatórios. Então, esses alimentos inflamatórios, os carboidratos refinados, eles têm a capacidade de destruir a mucosa do nosso intestino. E quando você destrói a mucosa do intestino, você começa a gerar as alergias. Então, a gente tem que entender a clareza desse tipo de escolha de alimento para entender por que hoje eu estou tanto acima do meu peso, estou com tanta inflamação, tanta alergia, tanta intolerância. Então, a gente precisa saber esses grupos de alimento. Então, o primeiro grupo é o carboidrato complexo, tá?
chamada comida da vovó. Toda vez que eu lembro de carboidrato complexo, eu lembro da minha avó, né? Que o inhame, o cará, batata doce, mandioca, mandioquinha, legumes, verduras, frutas. Isso é o carboidrato complexo, que nós precisamos ter na nossa mesa todos os dias também. Na quantidade adequada? Sim. O meu processo de carboidrato é no máximo 25% por dia. Eu não como mais que 25% da minha alimentação em carboidrato. Então, a gente tem que estar atento nessa concentração. Nossa, mas as frutas, eu posso comer abundância? Não pode comer abundância. Fruta tem a quantidade também para ser comido, porque ele é um carboidrato. E depende do tipo da fruta, um carboidrato de alto índice glicêmico. Vou dar um exemplo ali. Comer exatamente uma banana é uma coisa, mas você comer 3, 4 no dia já não dá para estar colocando, porque ele tem um índice glicêmico alto. Então, a gente tem que colocar de médio a baixo para poder auxiliar melhor. Falei do grupo de carboidrato. Então, eu falei dos carboidratos. Depois, dentro desse grupo, a gente vai ter os lipídios também. O que são os lipídios? Para que serve? Gente, a gordura boa. As pessoas têm medo de comer gordura. Mas a gordura boa é uma coisa, a gordura saturada é outra. O que se tem muito lá fora é a gordura saturada, é a gordura aquecida. Alguém de vocês já viu, assim, quando você faz a fritura, por exemplo, não sobe aquela fumacinha? Então, aquela fumacinha é chamada acroelina. Aquela fumacinha ela é totalmente cancerígena. Por isso que se fala, quando você vai fazer uma utilização de óleo, é no máximo 1 a 2 aquecidas. Agora, você imagina que você vai comer o pastel lá na feira, ele vai usar 1 a 2 aquecidas naquele óleo ali para ele fritar, ou será que vai usar 10, 15, muito mais vezes? Você sentir o cheiro daquela gordura que foi reutilizada. Ela fica com cheiro de ranço. Então, quanto mais ela vai ficando ranço, mais queima, mais a acroelina libera, mais cancerígena se torna. Então, a farinha branca, como processo também do óleo essencial queimado dele, a acroelina, ele é cancerígeno. E o açúcar também. Isso já é a Organização Mundial de Saúde que traz, nem eu estou falando, tá? Então, eu falei do carboidrato, falamos dos óleos essenciais. Quais são os bons óleos? Abacate, o coco, a linhaça, a chia, contém óleo também. São óleos saudáveis, o ômega 3. Nós precisamos desses óleos, porque eles são geradores de energia. O nosso cérebro, a nossa cardiovascular, ela é composta dos bons óleos. É o que faz o irrigamento cerebral. Então, a gente precisa ter esses bons óleos todos os dias. Todos os dias, eu tomo 2 tabletes de ômega 3 de 1 grama por dia. 1 grama cada tablete, né? De EPA e do ETA. Porque daí eu sei que eu estou dando ao meu corpo que realmente ele precisa. Porque eu não sou, eu gosto de peixe, mas não é que gosto dá tanto, né? Então, eu já procuro colocar ômega 3 há 20 anos que eu utilizo. Para poder irrigar o cérebro, para cuidar do coração, para poder trabalhar no processo celular cerebral, que é importantíssimo. Então, ele faz parte dos grupos dos carboidratos. E depois a gente vai ter as proteínas. Eu vou falar na ordem da proteína da melhor para menos melhor, tá? Quando eu falo das boas proteínas, eu começo pelo ovo, porque o ovo ele é claro, melhor absorção. Depois a gente vem os peixes, depois vem as carnes brancas, das aves brancas. Depois a gente vai vindo leites e derivados, os grãos e por último a carne vermelha. Nossa, mas a carne vermelha você deixou por último minuto? Deixei. Sabe por que eu deixei? Porque a carne vermelha ela tem fibra maior. Então a fibra dela é mais baixa digestibilidade. Então quando a gente come uma carne à noite, a digestibilidade dela é bem mais lenta do que você comer uma carne clara, que vai auxiliar no processo quando você for dormir de melhor qualidade, porque a digestão ela precisa acontecer. Porque a digestão nossa ela precisa acontecer 2 horas antes de dormir. Porque à noite o nosso corpo ele faz o trabalho de limpeza, reprodução celular e reparação dos órgãos. Então ele precisa que seja feita uma noite de sono reparadora. Então depende do tipo de alimento que eu coloco, ele não consegue ser uma noite reparadora. Em vez de eu conseguir produzir os bons hormônios noturnos, eu vou acabar ficando mais estressada, prejudicando ainda no processo da digestão. Então, por isso tem que saber as boas escolhas. Então, grupo de carboidrato, proteína, proteína, carboidrato, óleos essenciais. A fibra também entra no grupo dos carboidratos. Ela acaba entrando porque ela está na onde? Está no legume, está nas verduras, elas estão nas frutas, elas estão presentes nas raízes, nos tubérculos. Para que serve as fibras? As fibras são um regulador da nossa alimentação.
Se eu tiver um prato na alimentação de carboidratos e proteínas e eu não tiver fibra na composição, não existe regulação dessa alimentação. Ele filtra para entrar no nosso corpo. Por quê? Os carboidratos complexos, eles são energia juntamente com lipídio. A proteína, ela é construtora, é o tijolinho da casa. Eu falo assim que o nosso corpo é uma casa perfeita. Você precisa levar a estrutura. Então, levou a estrutura com a energia com carboidrato, os tijolinhos são as proteínas e as fibras são o ligamento dessas proteínas, para filtrar, para deixar tudo firme, forte. Então, se você tem de 25 gramas a 35 gramas de fibra na sua composição alimentar, você realmente consegue filtrar os nutrientes que vai entrar para dentro do seu sangue. Porque o sangue é composto do quê? Quem sabe falar para mim que está aqui na live do que é feito o sangue? Vou deixar vocês pensar aí para ver do que é feito o sangue. Quem quer arriscar? Do que é feito o nosso sangue? Do que ele é composto? Não é de glóbulos vermelhos, glóbulos amarelos, não, nada glóbulos brancos, não é isso. Do que é feito o sangue? Quem que quer chutar para mim que está aí na live? Alguém quer falar para mim do que ele é feito? Vamos pensar assim, ó. Você comeu uma fruta ali. Ali tem vitaminas e minerais. Você foi ali e pegou um pastelzão frito, rico em carboidrato refinado, alto índice glicêmico. O que tem na composição dele? Nada. Só que você vai colocar na tua boca. A hora que ele chegar lá no intestino, ele vai ser absorvido ou jogado fora pelas fezes. O nosso sangue ele é feito de vitaminas, minerais, proteínas, óleos essenciais e água. Então, se eu não tiver os alimentos que me fornecem isso, e eu não tiver água que levo para dentro do sangue, o meu sangue vai ter rico do quê? De gordura, açúcar e sal. Daí começa a fazer o quê? Aumento de pressão arterial, processo de colesterol, glicose, o corpo começa a ficar inflamado. Por quê? Foi a escolha que eu fiz. Em vez de comer o alimento, eu comi um produto industrializado, transformado, que vai entrar pela mesma boca. Só que a hora que vai chegar no nosso corpo, o corpo vai pagar a conta. Porque assim, ó, pra vocês poderem ficar claro para vocês. Sabe quando vocês vão tirar um xerox de algum documento? O primeiro xerox original, ele fica mais escuro, não fica? Mas se você começar a tirar xerox do xerox, do xerox, do xerox, não vai chegar um momento que esse xerox vai ficar clarinho? É assim a nossa célula. Então, a nossa célula, ela precisa todo dia, morre 100 mil e nasce 100 mil. Ela precisa de ter todos os nutrientes para que essa célula duplique uma célula nova, bonita. A cada 7 anos, nosso corpo é um corpo novo. Então, se aquela célula faltar, por exemplo, eu preciso de vitamina C todo dia. Vitamina C se perde muito fácil. E você não coloca a vitamina C, a tua célula no dia seguinte não vai ter vitamina C. Então, aquela partinha da vitamina C começa a ficar clarinha. No outro dia, não dou de novo, não dou de novo, não dou de novo. Então, vai chegar um momento que aquela célula começa a ficar totalmente transparente. Daí, você começa a gerar as doenças. O câncer não é uma mutação genética? Não é a duplicação das células não boas no nosso corpo? Então, a gente dá os alimentos que vai estar gerando tanto a célula boa como a não boa. Se o alimento que eu estou comendo está gerando mais alimento para a célula não boa, o câncer vai aumentar cada vez mais. Agora, quando eu dou o alimento para aquela célula boa, que vai duplicar 100 mil células amanhã, ela vai estar muito mais forte. Igual eu falei no começo da live, esses 3 livros aqui, ó, esse livro aqui, que chama-se 10% Humano, quando eu li ele, que ele fala bem assim no livro, que nós somos totalmente bactérias. Então, somos bactérias e nutrientes. Daí se fala da duplicação celular e também se fala que é da aumento do nível de câncer no mundo hoje, que até 2050, 2100 vai aumentar muito mais ainda, como consequência dos hábitos alimentares e do estilo de vida. Porque o que vem ser a base do câncer? O açúcar, depois vem refinado, vem o álcool, vem as drogas, vem o estresse, o sedentarismo. Então, tudo isso vai fortalecendo para ter aumento mais de doenças. Então, as escolhas que eu faço no meu dia a dia, na minha alimentação, ela realmente vai interferir diretamente na qualidade de vida, na escolha que eu tive.
Então, a Organização Mundial de Saúde fala que hoje mais de 70% das doenças que tem lá fora, ela pode ser evitada pela nossa mão, pelas nossas escolhas. No processo do controle de peso, que eu trabalho bastante nessa área relacionada ao controle de peso, é só 5% que está relacionado ao distúrbio hormonal. E muitas vezes a pessoa nem sabe disso daí. Nunca foi fazer um exame para saber. Porque 95% está relacionado com as suas escolhas alimentares, com a falta de exercício físico, com a não hidratação, sono inadequado. Depois vem a mente da pessoa também, porque a parte do estresse mental ele acaba afetando. Por isso que a gente precisa criar o processo chamado mente do magro primeiro, né? Primeiro a gente educa a mente para se tornar uma pessoa magra. Por caso contrário, ele não vai fazer as escolhas corretas que ele precisa ter na alimentação do dia a dia dele. Então a gente falou sobre alguns alimentos, né? Falamos sobre o grupo de macronutrientes. Proteínas, carboidratos, fibras e óleos essenciais. Depois vem os micronutrientes, que a gente precisa pôr para dentro. Nosso corpo não fabrica micronutrientes. Então a gente precisa entrar no colorido da alimentação, nos vegetais, nas frutas, nos legumes, colorido. Quanto mais colorido for, mais nutrientes vai estar entrando todo dia. Mas eu tenho que comer 5 frutas por dia? Hoje eu como no máximo 2 frutas por dia. Eu não como mais 5 frutas por dia. E procuro comer frutas de médio a baixo índice glicêmico. Porque você encontra também nos legumes, nas outras verduras. E eu tomo vitaminas e minerais todos os dias para poder fortalecer a imunidade. Nesse período de Covid, agora que 2 anos para cá, gente, nós precisamos estar com a nossa imunidade em dia. E a nossa imunidade em dia, ela vai estar com vitaminas e minerais e ômega 3 para trabalhar o fortalecimento, hidratação, escolha do prato que eu vou fazer. Então é importantíssimo. Então se a gente não souber fazer as boas escolhas, para que eu vou comer? Será que a gente vai comer somente por sabor? Porque a gente tem que chegar um dia no patamar de vocês, gente, da gente poder comer, não é somente com os olhos e pelo sabor e pelo cheiro, mas sim comer para aquilo que vai para dentro do nosso corpo. Porque lá fora, hoje, as pessoas estão mais saudáveis ou mais doentes? O que vocês acham? Será que as pessoas estão mais acima do peso ou abaixo do peso? O que vocês falam para mim? Quem que quer arriscar aí? As pessoas hoje estão mais saudáveis ou mais doentes? Estão mais acima do peso ou mais abaixo do peso? Estão mais sedentários ou mais ativados? Como que estão as pessoas hoje? Porque se as pessoas estivessem mais saudáveis, gente, não tinha tantas farmácias como a gente tem hoje. Não teria tanta mercadoria transformada e cada vez mais com tanta anúncio aí fora. E a pessoa, quanto mais ela aumenta o peso, mais doente, mais remédio. É um vício. Eu falo assim que é um ciclo, né? Chama-se ciclo da indústria farmacêutica e da alimentação. Quando eu entendi isso, há uns 10 anos atrás, eu falei, então tá na nossa mão fazer as escolhas de se alimentar corretamente. Só que uma coisa vocês têm que observar, tá? Muitas vezes, aquele alimento que faz bem pra mim, deixa eu ver, se eu colocar mais doentes e acima do peso, né? Isso mesmo, Suzana. Por que tá dessa forma? Tem que colocar o óculos, senão eu não consigo ver ali embaixo, tá pequenininho. Porque é a escolha de vida que a pessoa fez. E quanto mais as pessoas comem errado, mais se ganha dinheiro lá fora com a indústria do remédio. A indústria do alimento e a indústria farmacêutica, eles andam de mãozinha dada uma com a outra. Então as pessoas, você vai lá e compra um remédio que vai remediar, que não seria o nome chamado curédio, né? Não seria remédio, seria curédio. Já curou. Porque eles falam, por que existe tanto remédios de diabetes? Porque a diabetes por si só tem que se cuidar no primeiro processo da alimentação. Daí, vai ter diabetes tipo 1 e tipo 2? Sim. O tipo 2, gente, é gerado pelo estilo de vida. Tipo 1 pode ser a genética que trouxe uma deficiência do pâncreas que gerou o tipo 1. Mas tipo 2, que é 90%, é estilo de vida, é alimentação. É a qualidade que a pessoa precisa mudar. Então, a pessoa precisa acordar para essa mudança para o seu dia a dia. Ah, mas eu adoro pão. Gente, eu adorava pão também. Se eu for, por exemplo, na casa da Suzana e ela me der, na casa da Suzana. Só que a Suzana vir na minha casa, as escolhas já não são essas mesmas mais. Já começa a mudar essa escolha da alimentação. Então é importantíssimo a gente saber fazer as escolhas corretas. E lembrar sempre que muitas vezes a escolha que eu faço para mim não é a mesma do outro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Pra vocês ficar claro isso daí.
Quando eu comecei a entender sobre esse processo mais aprofundado da alimentação, porque eu gostava muito de leite, eu não sabia que o meu corpo fazia todo esse processo que o leite se faz. E a farinha branca, porque eu gostava muito de pão. Só que eu comecei a observar o meu corpo, que toda vez que eu colocava esse grupo junto, onde continha açúcar, farinha branca e leite, por exemplo, no final de semana, eu não sou muito de comer mais esses alimentos hoje, mas se por acaso no final de semana eu como, no dia seguinte eu já tenho 1,5 kg a 2 kg a mais. Por que isso? Porque esses alimentos, eles causam inflamação do corpo, ele retém líquido, ele incha o metabolismo. Então a pessoa começa a reter, então é o meu caso. Então se eu comer esse tipo de alimento, e hoje eu consigo observar isso, como que eu consegui observar? Isso é importante vocês entenderem, tá? Como que eu descubro que um certo alimento não está sendo bom para mim? Porque o que é bom para mim, talvez não seja bom para Josi, não seja bom para Mari, não seja bom para Suzana, nem para Marli. Por quê? Eu posso ter uma sensibilidade ou uma alergia àquele alimento. Por exemplo, pimentão. Tem pessoas que amam pimentão. Se eu comer pimentão, o pimentão não digere no meu estômago, não tem enzima digestiva para ele, me dá uma dor de cabeça muito grande, eu fico 3, 4 dias com enxaqueca, que é a consequência do pimentão. E hoje a lactose é um dos grandes fatores, a farinha branca também de enxaqueca. Açúcar, farinha branca e lactose, glúten, são os principais causadores da enxaqueca. E hoje, se você for lá fora, na padaria, por exemplo, no mercado, ele vai ter o quê? Farinha branca, açúcar, lactose. A pessoa, em vez de comer um prato de salada com uma boa proteína à noite, ele prefere trazer um pão para casa, ou comer uma pizza, ou comer uma lasanha, que é rápido e prático. Só que você dá esse alimento para ele naquele horário, né? Um produto industrializado, só que a consequência não vai vir para amanhã. Eu falo, se a gente fizesse algo errado na alimentação e na hora devolvesse para a gente, era muito mais fácil. Só que o nosso corpo ele vai guardando, ele vai remediando. Então, ao longo do processo, você vai sentir a consequência que você vai ter. Mas se ele te desse um chute na perna na hora que você comesse errado, na hora, gente, acabaria com isso. Só que, infelizmente, o nosso corpo não faz isso. A gente vai pagar a conta lá na frente. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Muitas vezes também mais rápido agora. Só que tem um processo para essa parte. Então, como que eu descubro se eu tenho uma alergia ou a intolerância a algum tipo de alimento? Você precisa saber quais são os alimentos que você come. Eu descobri que o meu era a farinha e o leite por causa que eu comecei a observar. Porque eu sou neta de italiano, gente. O que italiano mais gosta? Não é massas? Meus avós adoravam massa. Eu amava massa. Amo até hoje massa. Só que eu como todo dia? Não faz mais parte do meu dia a dia. Hoje, você tem que colocar assim para vocês, tá, gente? Que é importante você começar a observar. Você tem que chegar a um momento que você esteja 90% do que você come é para a tua saúde. 10% você deixa para aquele dia que realmente vai valer a pena de você comer aquele alimento. Hoje, quando eu vou fazer aqueles 10% que eu deixo, eu me pergunto, será que realmente vai valer a pena eu pegar aquilo ali para entrar dentro do meu grupo do 10%? Se vai valer a pena, eu vou lá e faço. Caso contrário, eu não faço. Eu continuo naquele grupo de 90%. Porque eu falo assim, não tem que ser sofrido, tem que ser divertido, gente. Leve e divertido. Então, você tem que aprender. Quando você aprende o que você precisa fazer, daí é muito difícil você errar. Até no mercado, é muito difícil você começar a errar. Eu falo assim que o mercado nosso hoje é muito baixo. Porque nós comemos comida de verdade. Comida que você tem que descascar, que você tem que lavar, que você tem que preparar, você tem que cozinhar. Porque o teu corpo é isso. Então, como que você faz para conhecer? Primeira coisa, você vai na geladeira da tua casa e observa. Na tua geladeira, os alimentos que estão ali, eles estão durando mais de 20 dias, 30 dias na geladeira sem estragar? Se está acontecendo isso, então é sinal que a sua alimentação não é uma alimentação natural, é uma alimentação transformada. Então você tem que observar. Vai na tua despensa e observa. Agora, se a tua geladeira, os alimentos ficar 1 semana, no máximo 2, já começa a apodrecer ali, começa a criar mais fungos, então aquele é um alimento natural, é o que o teu corpo vai conhecer. Então é importante. Por exemplo, a maior parte das pessoas escolhe final de semana para comer diferente, né?
comer os alimentos industrializados. Não são aqueles alimentos vindo diretamente da natureza. Só que o nosso corpo, ele não tem calendário, gente. Ele não sabe se é domingo, se é terça, se é quarta, se é quinta, se é sexta, se é sábado, se é segunda, não sabe. Então eu tenho que quebrar um paradigma de vocês, quebrar uma crença aqui, tá? Se eu vou comer um alimento que não é tão saudável assim, não precisa ser somente no domingo. Porque você acaba criando um ciclo neural na tua cabeça, que vai ser só naquele dia ali, que vai ser privação a semana inteira. Aquele dia eu mereço fazer isso. Isso é uma coisa que eu não uso mais comigo. Se eu quero, por exemplo, hoje eu vou resolver comer uma pizza hoje, por exemplo. Eu vou lá, vou comer aquele dia que eu quero comer. Não vou esperar para sábado ou domingo. No sábado ou domingo eu vou comer o normal que eu comeria. Porque você desbloqueia da tua mente, porque isso é uma formação da mente do gordo, a maior parte das vezes. Que fica esperando aquele dia para ele poder jacar com força, porque eu mereço. Eu trabalhei a semana inteira, então eu mereço comer aquilo ali. Então essa aí é uma questão mental. A gente tem que mudar esse processo da mentalidade, tá? Então você pega uma folha de caderno, sugestão, é isso que eu aprendi a fazer e que eu ensino hoje. Pega uma folha de caderno, marca semana, os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, você comeu alguma coisa na ceia. Marca o que você comeu. Porque é assim, ó, nós temos 24 horas para limpar o nosso corpo. É 24 horas. Tudo que você come, gente, é 24 horas para sair. Se não tá saindo, tá errado. Tá? Uma carne vermelha, por exemplo, ela demora mais de 48 horas para a digestão dela. Então ela é uma carne mais pesada, mas ela tem que começar a sair a partir das 24 horas. Se não estiver saindo, o intestino está segurando, ou está ficando lá dentro guardado, então é sinal que existe algum problema no processo do intestino. Ou a digestão está muito devagar, não está tendo enzima digestiva ali. Então, mas o correto é sair todos os dias. No mínimo uma vez, ou de manhã, ou 2 vezes de manhã à tarde. Precisa fazer esse processo. Daí você vai lá e já marca. Hoje, segunda-feira, que eu comi. Eu vou dar um exemplo. Hoje de manhã, eu tomei meu shake proteico, meu almoço, salada, com abobrinha e comi frango. Na parte da tarde, eu comi hoje o processo de requeijão, que tinha na minha casa, com uma fruta. E agora ainda eu comi uma salada de couve com a carne clara. Então, já sei o que eu comi hoje. Amanhã, pego a mesma coisa, na terça-feira. No dia de amanhã, o meu corpo já tem que jogar fora. Eu sei que eu comi requeijão hoje, porque tinha requeijão da semana passada, está começando a endurecer, porque quanto mais curado, menos lactose tem. Mas eu sei que amanhã o meu intestino vai dar uma prendidinha, eu vou sentir um inchaço abdominal maior, porque eu já conheço. Na terça-feira eu vou lá e marco o que eu comi. O que eu comi na terça precisa sair na quarta-feira. Eu vou lá e marco na quarta, marco na quinta, marco na sexta. Aquela lactose que eu comi na segunda-feira, no meu corpo, ela vai estar ainda terça, quarta, quinta, sexta. Demora 4 dias para o meu corpo eliminar tudo que tem ali de resíduo de lactose. Para você, quando vai fazer uma limpeza de lactose no corpo, você tem que ficar de 60 a 90 dias sem ter ingestão de nada de lactose. Que daí a tua célula intestinal consegue fazer o processo da limpeza dela. Daí consegue limpar a célula. Então você tem que observar. Comer hoje, observa. Porque assim, as pessoas falam assim pra mim, nem sei o que eu comi o dia de ontem. Porque as pessoas não marcam, gente. A gente precisa marcar. Daí realmente você vai conhecendo o alimento, tá? Mas eu posso repetir todo dia uma coisa só? Se você, por exemplo, não consigo... Hoje só tem couve, amanhã couve de novo, depois couve de novo. Se você teve aquele alimento só, o bom é a gente variar. A gente ter no mínimo 2 tipos de saladas e um tipo de legume todo dia. Isso é importante você colocar, tá? Dá variada. Não comer carne vermelha todo dia. A gente poder comer uma carne mais clara, um peixe, um ovo. Hoje eu não comi carne, sem problema. Comeu o quê? Comeu grão de bico? Aumentou lentilha? Comeu uma proteína da soja? Comeu um tofu? Então a gente tem que variar essa parte. É importante fazer essa variedade. Mas eu tenho que conhecer quais são os grupos de alimentos. Então quando eu conheço os grupos de alimentos, eu consigo lá no mercado fazer as boas escolhas. Então isso é importante. Fazer um planejamento. Então observa a semana inteira. Eu gosto muito de vinho, meu esposo gosta muito de vinho. Mas se eu tomo vinho, eu sei que eu vou estar inchando no dia seguinte. Porque eu já reconheço meu corpo. As mulheres falam assim pra mim, né? Nossa, não sei porque eu tenho tanta barriga grande. Eu até falei hoje ainda, né, no Rios, a parte da tarde, sobre a barriga grande. Gente, esse inchaço abdominal que faz a gente, ou é má mastigação, má digestão
e intestino que não trabalha direito porque as escolhas alimentares que eu coloquei não foram boas. Eu coloquei farinha branca, eu coloquei a lactose, eu coloquei o açúcar, eu coloquei o álcool, eu coloquei o glúten. Esses são alimentos para você inchar a região abdominal. Você pode pegar a semana toda e observa quantas vezes você comeu esse tipo de alimento na semana. Como que a barriga vai conseguir ficar desinchada? Como que você vai diminuir essa barriga? Eu falo barriga, eu tenho um e-book que eu estou acabando de fazer, chama Barriga Chapada, né? Que eu vou lançar esse e-book. Então, é importante a gente conhecer quais são os alimentos que me estufam. Tem pessoas que ele não pode comer o grão de bico, nem o brócolis, porque ele também produz um gás na região abdominal. Então, a gente tem que estar observando, conhecendo os alimentos. Então, por isso que é importante a gente saber fazer as escolhas certas da alimentação. Então, a gente tem que estar vendo, conhecendo. Então, quando a gente vai no mercado, vou dar uma sugestão para vocês, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer, nós precisamos na seção das carnes, nas proteínas. Ah, mas eu sou vegetariano, daí você vai ter que ir na seção dos grãos, dos legumes, das verduras. Então, primeiro a gente vai nas carnes, depois passa nas frutas e nas verduras. Daí, você passa na prateleira e escolher aquilo que faltou ali. Um tempero, que talvez você queira um diferenciado ou uma coisa diferenciada. Mas eu sempre procuro levar já. A cebola e o alho não faltam no meu tempero. Orégano não falta no meu tempero. Cheiro verde não falta no meu tempero. E sal, hoje eu utilizo nem o sal marinho, nem o sal do Himalaia, porque misturou-se demais as cores do sal do Himalaia, né? Eu utilizo sal grosso batido no liquidificador. Daí se transforma no sal que nós usamos para fazer a preparação dos alimentos na casa da minha mãe e na minha casa. Porque ele tem menos transformações de refinamento e prejudica menos a saúde. Então a gente precisa fazer umas escolhas diferenciadas, né? E outra coisa também, as pessoas têm que tomar água, gente. Não é mais dar a quantidade de refrigerante que você está tomando hoje. Porque eu falo assim, as pessoas pegam um hábito de beber suco transformado, ou suco batido, ou refrigerante. Riquíssimo em açúcar, os três, né? Mas a gente tem que tomar água, gente. Água e chás. Chás claros, chá verde, digestivo, de hibisco, chá de camomila, chá de erva doce, para acalmar também esse processo. E não precisa ser chá doce, seja um chá natural. A gente tem que voltar ao sabor do nosso paladar. O que acontece hoje é que nós temos o paladar viciado. E esse paladar viciado tem que ser limpado. E a gente limpa de que forma? Diminuindo o consumo desses alimentos. Para diminuir o açúcar, começa a ter o gosto do amargo. Que daí você vai devolvendo a papila gustativa. Porque você destrói a papila gustativa. Vocês já viram uma criancinha pequenininho? Quando ele só bebe o leitinho da mamãe e bebe água. Daí vai aquele bonito, enche o copinho da criança, que é aquele líquido pretinho, vocês conhecem, né? A criancinha faz assim, ui, ela faz assim. Por que ela faz isso? Porque naquele momento que você dá o refrigerante para a criança, ou o suco de saquinho, ou de pacotinho, ele vai corroendo a papila gustativa da criança. A linguinha da criança, ela é cheia de película, uma película. E aqueles alimentos, aquela bebida, ele vai derretendo aquela película da linguinha da criança, que vai ardendo, ele vai amortecendo. Então a criança sente dor, o corpinho dele faz essa reação, não é o prazer dele, é a ardência que faz na língua. E isso acontece com os alimentos que contêm açúcar e contém farinha branca também. Então a criança que é pequenininho, quando você destrói o paladar gustativo dela, faz isso. E a gente é a mesma coisa. Vou contar um fato para vocês que eu passei há uns 12 anos atrás. Então, quando eu fazia o curso de nutrição, a gente teve análise sensorial, né? Daí o professor tampou os nossos olhos e foi colocando na boca da gente os alimentos, para a gente sentir a textura dos alimentos. E eu faz exatamente 30 anos que eu decidi não mais tomar refrigerante. Deixa eu ler aqui que a Neuzinha perguntou aqui. Vai ficar gravado? Essa live, né, eu vou deixar ela gravada no YouTube, tá? Para mim poder ficar mais fixo. Eu vou gravar lá no meu YouTube, da Helenilda M. Silva no YouTube também. Então, eu vou salvar lá, para não ter perigo de perder. Porque no YouTube ele fica sempre ali. É mais fácil você não perder do que aqui no Instagram, tá? E daí o professor colocou a venda nos nossos olhos e foi colocando na nossa língua o alimento. E eu fazia 30 anos que eu não tomo refrigerante.
desde que eu entendi o que o refrigerante faz no nosso corpo, vocês sabem o que o refrigerante faz no corpo da gente? Tem noção, gente, ou não? Ou vocês tomam e nem sabem o motivo que tomam, né? Porque é assim, ó, o nosso pH do sangue nosso é 7. Então, nós não podemos deixar o nosso pH do corpo sem estar acima de 7, porque ele não pode ficar ácido. Então, quando o nosso corpo fica ácido, é liberado daí o processo cancerígeno do nosso corpo. Então, quando a gente toma um refrigerante, o pH do refrigerante sabe aquela bateria de carro, quando cai na roupa não corrói? Então, aquele buraquinho que corroído ali é o pH 1.4 daquela noção de bateria. Agora, o pH do refrigerante, ele é 2.4, ele é totalmente ácido. Então, quando você toma um refrigerante, para você não ter morte súbita depois que você tomou ele, o que o nosso corpo faz? Ele vai lá no osso e pega bicarbonato de cálcio, fosfato de cálcio, joga para a corrente sanguínea para poder levar esse nosso pH rapidamente para a gente não ter morte súbita. Daí, quando você faz xixi de ossos. É isso que faz o nosso corpo, o cálcio vai embora. Se você toma um refrigerante, por exemplo, escovou os dentes, ele corrói exatamente o cálcio do nosso dente, naquele momento. Foi corroído por causa do refrigerante. Então, eu entendi isso. Quando eu entendi isso, eu tinha 16 anos de idade. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não posso tomar esse troço no meu corpo. E isso acontece com a farinha branca, isso acontece com o açúcar. Daí, eu peguei e retirei isso da minha vida. Então, eu não tomava mais isso. Daí, o professor pegou, tampou nossos olhos, né? E foi colocando a degustação na minha boca dos alimentos. A hora que ele colocou o refrigerante na minha boca, queimou, ardeu tanto. Eu falei, professor, o que o senhor ficou na minha boca? Ele falou, você não toma refrigerante? Eu falei, não, faz muitos anos. Ele falou, você tem a papila gustativa inteirinha. Então, quando a gente colocou o refrigerante na sua boca, ele queimou a papila gustativa. Daí deu aquela ardência. Ele deixou amortecida a minha língua. E por que muitas vezes você não sente isso daí? Porque é tão rotineiro a pessoa colocar todo dia a farinha branca, o açúcar e o refrigerante na boca, que a papila gustativa já não existe mais. Já é normal adormecer para ele. Então, observe uma criança pequenininha quando a mãe faz isso. Com suco, com refrigerante de saquinho, né, de caixinha, ou com o refrigerante. A reação dessa criança. O açúcar também. Porque a papila gustativa dele está em dia certinho. Então, são coisas que acabam ficando ali e a gente não sabe, porque não tem informação, não observa. Então, na escolha dessa alimentação da gente, é importante. Vocês pensam assim com vocês, ó, o corpo de vocês é vivo. Quando vocês forem para o Papai do Céu, nós vamos derreter e virar terra. Vai virar orgânico de novo ali na terra. Então, se você pega uma banana e coloca atrás da porta por uma semana, ou você jogar no solo, aquela banana vai derreter. O nosso corpo é a mesma coisa. Então, nós somos totalmente orgânicos. Então, a gente precisa colocar alimentos que contêm vida, alimentos que realmente vêm da natureza. E a água, ela é o transporte disso tudo. Então, se eu não coloco água para dentro do meu corpo, como é que o meu sangue, que é feito de líquido, vitaminas e minerais, ele vai conseguir hidratar meu cérebro, cuidar da minha cardiovascular, cuidar da minha pele, do meu cabelo, dos meus olhos, gente. Pensa com vocês, só o intestino, ele precisa de 1 litro de água na parede do intestino para ele poder absorver os nutrientes. Se a pessoa não bebe nem um copo de água por dia, como é que ele vai fazer esse trabalho? Eu tenho uma cliente que trabalha comigo, que eu também trabalho na área da educação, né? Ela falou assim pra mim, Lenilda do céu, eu não fui no banheiro há 15 dias. Eu falei, quê? Você não faz? 15 dias. Eu falei, quanto de água você toma? Ela falou, eu tomo 2, 3 copos por dia, olha lá ainda. Ela precisa tomar exatamente pelo peso dela e altura, ela precisa tomar 3 litros de água por dia. Ela toma 3 copos de 200 ml por dia. O intestino dela precisa de 1 litro. Eu falei assim pra ela, sabe o que acontece com você? Irritada, muito pesada, inchada, dor de cabeça constante, porque a toxina tá ali, falta hidratação, então isso tudo fica no corpo. Eu falo, quando todo dia seu intestino faz o trabalho de jogar a sujeira para fora, todo dia. A hora que ele faz esse processo e você não tem um líquido para poder jogar juntamente, forçar a sair,
ele faz o quê? O sangue absorve toda essa sujeira que tem dentro do seu intestino, joga para a corrente sanguínea e essa corrente sanguínea manda para o teu cérebro. Então, o teu corpo todo chupa a sujeira da urina e das fezes que está composta ali no sangue. Daí a pessoa fica irritada, enfesada, retendo líquido no corpo dela por causa desse simples processo de eu tomar água todos os dias e melhorar a mastigação, aumentar a fibra ali, porque as frutas têm líquido, a fruta tem fibra, que o nosso corpo precisa. O mastigar, que é o primeiro processo da digestão, o primeiro processo do intestino está na boca, não está em outro local, porque é ali que vai estar auxiliando para chegar para a saída. Porque vocês pensam assim com você, gente, tudo eu coloco um buraco, só que aí precisa sair pelos 2 buracos. Então, quando a gente fala dessa escolha certa dos alimentos, é o que você vai escolher para duplicar essa sua célula, para te dar energia, para te dar disposição, para que você tenha noite de sono reparadora, porque senão você também não vai ter uma boa noite de sono. Fica brava, Suzana? Brava, tem que ficar brava. E é bem assim, gente. Eu falo assim, que tá tudo na nossa mão. A escolha é a gente que faz, mas muitas vezes a gente vai pelo outro. Eu sempre gosto de falar assim, que quando eu casei com meu esposo, ele tinha um hábito, né? Ele veio pra minha casa com o hábito que ele tinha na casa dele. Obrigada, Eusina. Ele veio pra minha casa ao lado da avó dele, né? Que era lanche todos os dias. Todos os dias. Eu não faço compra de mercado, né? Quem faz a compra hoje é meu esposo. Eu não assumi esse compromisso pra mim, né? Ele foi no mercado, eu não falei nada pra ele. Ele foi no mercado e comprou o que ele era acostumado a comprar. Só que ele não trouxe verdura, ele não trouxe fruta, ele trouxe torta, ele trouxe margarina, margarina, trouxe bolacha recheada, bolacha aquela de maisena, refrigerante, sucos. Trouxe o que ele trazia na casa da avó dele, que era o que ele era acostumado. Só que na casa da minha mãe, o alimento da geladeira era aquele alimento que em 15 dias estragava. Não era aquele alimento que gastava lá 2 meses na geladeira, né? Daí ele comeu ali, eu fiquei olhando, presunto, mussarela, que ele trouxe, que era acostumado a comer lá. Daí ele veio pra casa e falou, nossa, você não come, né? Eu falei, como sim. Mas não era aqueles alimentos que eu comia. Daí foi ficando ali 20 dias, foi ficando 1 mês, foi começando a embolorar, foi estragando. Daí ele falou assim pra mim, mas você não come esses alimentos. Eu falei, eu quero que você vá lá na casa da mãe e abra a porta da geladeira da casa da minha mãe e observe o que tem lá dentro. Daí ele chegou na minha mãe e viu que era comida que se estragava em 1 semana, 2 semanas no máximo. Daí ele começou a entender que aquilo que ele estava comendo realmente não era uma comida que era para o nosso corpo. Daí ele falou, vou no mercado comigo? Daí eu fui no mercado com ele. Onde a gente começou? Pelas proteínas, pelas verduras, pelas frutas. Falei, agora o que você deseja ali da prateleira? Daí ele foi e trouxe um bis da prateleira, que ele era acostumado a comer, hoje nem isso, não come mais. E a escolha dele foi lá, trocou totalmente, ficou metade do valor que ele havia comprado. E a partir daquele dia em diante, ele começou a ver a energia que a gente tinha à disposição. Ele começou todo dia a jantar mesmo. Na casa da minha mãe é comida, é salada, feijão, é um arroz integral, é uma carne, é todos os dias. Então é comida que tem na casa da minha mãe, não é lanche. Eu de vez em quando quero comer uma coisa? De vez em quando, lembra que eu falei? 90% da sua qualidade de vida é para você. Deixa 10% aquele dia que você deseja comer alguma coisa. Gente, nós somos seres humanos. A gente tem sabor, a gente tem prazer. Só que nós não podemos deixar esse prazer do dia a dia se transformar na vida diária da gente. É isso que não se deve acontecer. Porque lá fora, as pessoas vivem a televisão. As pessoas vivem aquele mundo. Por isso que estão, igual a Suzana colocou ali, acima do peso, irritados, tristes, depressivos, cada vez mais doentes. Porque foi escolha, gente, escolhas de vida. A gente precisa fazer escolhas diferentes. Porque eu sempre falo assim, né? Eu estava vendo Provérbios, ainda antes de eu vir para cá, que todos os dias eu ouço Provérbios, né? No Provérbio 14 estava assim ainda, né? A mulher próspera edifica sua casa. Daí eu falei assim, então felizes de nós, mulheres que somos prósperas, porque a gente consegue edificar a casa da gente. E essa edificação da nossa casa, ela começa através da onde? Do carinho que a gente tem na preparação da nossa mesa todos os dias. Porque é aquilo que você vai jogar para dentro do teu corpo.
é aquilo que você vai construir a sua vida. Uma casa limpa, organizada, uma casa nutrida, a pessoa vai estar menos doente, gente. Você vai gastar com menos doença. Eu vejo os meus pais, que têm 71 anos, dois. Meus pais não são doentes, meus pais são saudáveis. Diferente do que eu vejo lá fora, a maioria que gasta 70%, 80% do que ganha no final da vida com doenças. Os meus pais não. Os meus pais, eles gastam o dinheiro deles com a saúde deles. Eles comem boa alimentação, suplementa, tem sono adequado, tem uma vida maravilhosa. Mas isso foi construído na vida deles. Até os 52 anos de idade deles, eles também não sabiam. Só que não foi tarde. Nós começamos essa mudança na nossa casa, meu pai tinha 52. Eu tinha 16 anos, mas já buscava alguma coisa a mais. Mas a partir de 25 anos eu entendi mais, eu aprofundei mais. Então imagina só, foram 20 anos que se passou. Eu falo assim que 20 anos parece que foi tão rápido, mas passou. Então se você não fizer escolha nenhuma diferente hoje, vai passar os 5, 10 anos. Eu fazem 9 anos que eu casei. Então aquele esposo que eu casei com ele há 9 anos atrás, que veio com todos aqueles hábitos que ele trouxe, eu não fiz ele fazer nada na marra. Eu fui ensinando pelo exemplo. Lembra que eu falei? A mulher sábia edifica a sua casa? Então, fui com a sabedoria. Fui edificando, fui cuidando, fui zelando, uma boa alimentação para ele, ensinando da hidratação. Hoje, ele tem o peso dele a menos, 8 quilos a menos, o intestino dele trabalha certinho, antes não trabalhava. Era uma pessoa raivosa, né, muito nervoso, hoje ele não é mais. Por quê? Mudou-se o que colocou nas escolhas dos alimentos. Então, nós precisamos, gente, fazer essas boas escolhas de alimento. E vocês precisam começar a observar vocês. Se eu estou com tanta dor de cabeça constante, enxaqueca constante, o intestino não trabalha todo dia, estou retendo líquido, não estou tendo uma boa noite do sono. Gente, começa a observar o alimento que você está colocando ali. Não estou tendo energia, não estou tendo disposição. Os alimentos que tiram a nossa energia são farinha branca, açúcar, lactose e glúten. E refrigerantes da vida. Então, esses tiram a sua energia. O que dá energia pra gente? As comidas vivas. Legumes, verduras, os carboidratos complexos, as boas proteínas. Eu tenho que tomar vitaminas e minerais, suplementação? Sim, hoje a gente precisa tomar. Porque o nosso solo, infelizmente, não é mais, gente, aquele solo de 50 anos atrás. Existe um desequilíbrio nutricional no solo. Então, a gente precisa corrigir. Para que realmente você chegue com seus 70, 70, 80, com qualidade de vida. Então, essas são as boas escolhas que a gente tem que fazer. E não tem que ser difícil, gente. É coisa simples de fazer no dia a dia. Será que você não vai no mercado, não tem uma verdura ali? Não tem um legumes? Não tem uma carne que você possa descascar, cozinhar, preparar com amor aquela comida para você comer com a sua família? Tirar um momento da sua família para você poder orar com eles ali, agradecer por aquele alimento. Porque eu falo assim, Deus deu tudo pra gente. Ele deu o alimento, ele deu a água, ele deu a natureza. Se eu não quero ir na academia, eu vou andar, eu vou encontrar Deus naquela caminhada que eu estou fazendo, naquele alimento que eu estou comendo, naquela hidratação que eu estou fazendo. Então, isso é o corpo da gente. Isso é aquela escolha certa que preciso fazer todo dia. E começar a observar se aquele alimento que eu estou comendo, para o meu metabolismo, o meu corpo realmente é saudável. Talvez você tenha uma intolerância de algum alimento, não sabe. Então, comece a observar. Como eu falei no meio da live, eu tenho intolerância à farinha branca, à lactose e açúcar. Então, quando eu coloco esses alimentos, que o meu corpo já não é mais acostumado com esse tipo de alimento, rapidamente ele incha, retém líquido, eu sei que aumenta o meu peso, porque eu não tenho mais esses hábitos mais na minha vida, que são alimentos que são totalmente inflamatórios, tá bom? Ficou claro para vocês, gente? Ficou com alguma dúvida relacionada a quais são esses grupos de alimentos que a gente precisa ter para que a gente realmente entenda um pouco mais essa parte? Então, essa live eu vou tentar salvar lá no YouTube, tá? Porque eu quero deixar no YouTube, porque lá ele fica para a vida toda. Porque muitas vezes eu salvei aqui no Instagram, porque eu tinha outro Instagram que foi bloqueado, né? Esse aqui é o Instagram novo meu. Eu não consigo salvar muitas vezes. Então, no YouTube, eu sei que ele fica salvo, porque eu tenho minha página no YouTube também, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, manda um direct pra mim. Essa live que eu tô fazendo hoje foi a pedido da Rosane aqui do Instagram. Ela pediu pra mim. Eu mandei
eu divulguei a live, né? E ela falou assim pra mim, você poderia falar um tema sobre a escolha dos alimentos? Eu falei, falo sim. Eu marquei semana passada para falar hoje. Então, se vocês querem saber algum outro tema, gente, fala pra mim lá no direct, ó, fala sobre tal assunto, que daí eu vou pesquisar sobre esse assunto se eu não sei e trago aqui pra vocês também, tá? E também, eu gostaria de presentear vocês, tá? Quem tiver o interesse, vai me mandar um direct pra mim. Eu tenho um curso meu que chama-se Aprendendo Construção de Novos Hábitos. Como construir novos hábitos, né? Que já foi lançado ano passado. Daí eu vou dar de presente os 3 vídeos que ensina como a gente aprender a transformação de novos hábitos. Daí manda um direct pra mim, que daí a gente vai passar por esse direct a informação para receber esse curso gratuito para vocês, tá bom? Gente, eu quero agradecer vocês que estão aqui na live comigo até agora. Muito obrigada por estar aqui. Espero que essas informações cheguem para vocês, na casa de vocês, transforme a vida de vocês como transformou a vida da minha família. Então, primeiramente, comece por você. Nada é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Primeiro você se transforma, depois você transforma as outras pessoas ao redor. Deixa eu ver o que a Zima colocou aqui. Meu maior problema é o arroz, não com o pão. Mas o arroz, eu também, essa parte aí, Zima, é uma coisa que eu tinha, tá? Principalmente o arroz branco. Eu fui fazendo de que forma? Eu não tirei da noite pro dia. Uma sugestão que eu vou te dar, tá? Você pode fazer da seguinte forma. Você pode... comece a partir de amanhã. Se, por exemplo, você come 2 escumadeiras de arroz, coloque uma escumadeira misturada com legumes. No dia seguinte, coloca uma de novo. Mas até não chegar na outra semana, você está colocando meia. Daí você vai trocando o sabor da sua boca. Até que chega um momento que você acostuma com o outro. Depois você faz assim, ó. Hoje eu fiz o arroz integral. Hoje tem um arroz branco. Então, no primeiro dia você mistura arroz branco com arroz integral. Depois, outro dia, você come um arroz só integral. No outro dia, você come arroz branco. Outro dia, só integral. Depois, a cada 2 dias, você come arroz integral. Depois, um arroz branco. E vai indo, até você aumentar mais o arroz integral. E lembrando também que você pode trocar pela mandioca, pela batata doce, pelo inhame, pelo cará, que também são carboidratos que substituem o arroz. Hoje eu não como arroz. Muito raro eu comer arroz. Quando eu como arroz, é o arroz integral. Minha mãe gosta muito do arroz integral. Eu gosto do legumes. Gosto muito de abóbora, gosto de chuchu, gosto de cenoura, gosto de beterraba, gosto da batata doce, da mandioca. Batata doce e mandioca eu prefiro comer mais no almoço do que eu comer à noite, porque daí ele vai contribuir para a digestão melhor, tá? É uma sugestão, mas começa gradativamente, que daí você vai trocando, mudando o seu paladar, porque isso é importante, tá bom? Também o café eu não gosto, não. O café, uma xicrinha de café por dia sem açúcar natural, tranquilinho, tá bom? Mas isso é coisa da nossa mente. Porque eu sempre falo assim, eu amava pão, tá? Eu pensava igual você pensava. Nossa, se eu ver esse pão, mas eu comecei a mudar essa engrenagem da nossa mente. Precisa mudar. Porque é a gente que manda na comida, não é a comida que manda na gente. Porque se a gente não mandar, eu olhava no pão e falava, se eu não mandar nesse pão, eu vou deixar o pão mandar em mim. Então, quando eu fiz nutrição emocional e comportamental, eu entendi que é a engrenagem cerebral, que é outro assunto que a gente pode estar falando em outra live para vocês também, tá bom? Gente, vou parar por aqui, senão vai cair a live aqui, que já tá dando 1 hora de fala com a gente, tá bom? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, fiquem com Deus. As lives agora vão ser feitas toda segunda-feira, tá? Neste horário, porque à noite eu tô tendo meus horários todos fechados. Então, toda segunda-feira, às 9 horas da noite, a gente vai ter uma live aqui no meu Instagram. Convide as amigas, tá? Compartilha, convida as amigas, aperta o aviãozinho ali, manda para eles, aperta o coraçãozinho, porque quanto mais pessoas souberem das escolhas que a gente faz na nossa vida, mais qualidade de vida as pessoas vão ter, né? E mais transformação na vida das pessoas a gente consegue também. Gente, então beijo, fica com Deus, tá? Até mais, beijo, beijo. Eu coloco falta de 22 segundos para acabar a live aqui. Deixa eu ir.